Bom, estou de volta aqui e hoje eu quero falar um pouco desse livro sensacional que eu terminei de ler. 1000 anos de alegrias e tristezas. Aí no Brasil está publicado dessa maneira em português. Aqui em inglês, A Thousand Years of Joys and Sorrows. Esse livro é do Ai Weiwei. O Ai Weiwei, para quem não conhece, é um dos artistas mais importantes da China moderna, da China contemporânea. Ele é um artista visual, um artista plástico. Ele é um artista que, como todo bom artista, luta contra a corrente, traz sempre uma visão provocativa e uma visão diferente. E por ser um artista chinês, ele, como muitos, sofreu por se colocar contra o governo, né? Então esse livro, vou falar um pouquinho do livro, quase como se fosse uma resenha aqui, porque para que você, enfim, fique interessado em comprar, mas também caso você não possa comprar, para que você saiba um pouco dessa história, né? Eu fiquei muito surpreso porque eu fui atrás do livro por causa do Ai Weiwei, eu conhecia ele de momentos em que vivia aí no Brasil e tinha ido em exposições dele, sempre foi uma coisa que me tocou muito o trabalho dele. E quando eu vi o livro, eu falei, pô, vou comprar, vou ver o que que é e tal. E na verdade, pelo menos a primeira metade do livro é ele falando do pai dele, né? Do pai do Ai Weiwei, que é, eu não conhecia essa história, é uma história muito interessante. Ele era um poeta e ele conseguiu, né, a façanha, porque isso é absurdo mesmo, de ser colocado na cadeia por dois governos diferentes em dois momentos históricos totalmente diferentes. Então o pai dele, no início dos anos 30, foi acusado de ser esquerdista. A China vivia um governo de direita, um governo nacionalista, praticamente uma ditadura de direita. Isso foi antes do Mao Tse Tung, foi antes do comunismo. E nessa época o pai dele foi acusado por esse governo de ser de esquerda. E por ser um esquerdista ele foi colocado na cadeia. E passou vários anos na cadeia, passou por situações terríveis. Depois, finalmente, o pai dele conseguiu sair da cadeia, e aí vem a Revolução Comunista do Mao Tse Tung, de 1949, que é quando a China se transforma num país comunista. No início, o pai dele consegue ter um relacionamento com o governo de convivência, embora não fosse um relacionamento muito amistoso. Mas alguns anos depois, o pai dele é acusado de ser de direita, de ser um conspirador de direita, e é colocado na cadeia novamente, né? E nessa época, a gente já está falando dos anos 50 e dos anos 60, o Ai Weiwei era uma criança, ele já estava junto com o pai dele, ele estava um pouco antes de entrar na adolescência até, e foi colocado na cadeia junto com o pai, né? Então eles foram enviados ali para a Sibéria, praticamente para a Sibéria, uma região ali que é a fronteira com a Rússia, inclusive, vocês devem conhecer, uma região extremamente fria e sem condições mínimas de sobrevivência. E ficou alguns anos lá e depois ele foi levado para o outro extremo da China, também uma região assim desolada, vazia, fria, sem infraestrutura, sem nada. E ele conta, então a primeira metade do livro é basicamente sobre o que aconteceu com o pai dele para ser considerado um revolucionário, né, contrário ao governo, um esquerdista quando o governo era de direita e depois um direitista quando o governo era de esquerda, e ser colocado na cadeia duas vezes, em dois momentos diferentes, né? Isso ao longo de 20 anos, né? Ele entrou na cadeia, ficou alguns anos, saiu, depois entrou de novo. E conta principalmente dessa fase, dessa segunda fase que ele foi para a cadeia, quando o Ai Weiwei estava junto com ele, o que eles passaram, o que era viver. Na verdade, a gente fala que cadeia, mas na verdade era um campo de... O governo chinês chama isso de reeducação através do trabalho, né? Então, era um campo de trabalhos forçados, né? E como era viver com isso, quer dizer, com frio extremo, sem ter condições de se vestir, você tinha uma roupa só. Ele conta o quanto que no verão vinham ratos e a roupa ficava infestada de ratos, e eles tinham que tentar de alguma maneira lavar, até para tirar toda aquela sujeira. E o pai dele tem esse trabalho de ir no meio da mata, cortar árvores e, enfim, e voltar no final do dia esgotado. E ainda tinha um ritual
de humilhação pública. De noite, depois de trabalhar o dia inteiro, de estar totalmente esgotado, eles se reuniam na cantina e o pai dele, por ser considerado uma figura anti-governo, tinha que ficar na entrada do refeitório e colocar uma plaquinha ali dizendo que ele era que ele era corrupto, que ele era contrário ao governo, que ele tinha se desvirtuado e coisas do tipo. E além disso, tinha momentos nos quais o pai dele era chamado na frente de todo mundo e dia sim, dia não, ele era humilhado na frente de todo mundo, porque o processo de humilhação, segundo aquela lógica, né, uma lógica de ditadura daquela época e que existe até hoje em dia, infelizmente, na China, você ser humilhado, na verdade, seria um privilégio, porque seria uma maneira de você se redimir, né? Então, aceitar a humilhação seria algo bom, né? Quer dizer. E a segunda parte do livro, ele conta mais a história dele, né? Ele como um artista, depois o pai dele acabou conseguindo se libertar e ainda viveu muitos anos, e o Ai Weiwei começando essa carreira como um artista, seguindo a veia artística do pai, e também aos poucos se colocando contra o governo chinês e começando a ser olhado pelo governo chinês como uma ameaça e eventualmente o Ai Weiwei acaba sendo preso também em 2011. Ele passou um pouco menos de 3 meses na prisão, mas ele conta na segunda parte do livro como foi essa experiência. Foi uma experiência também terrível, porque primeiro que ele foi levado para uma prisão com um capuz na cabeça, ele não sabia onde ele estava, ficou num quarto onde ele era vigiado o tempo todo. O quarto tinha uma série de câmeras, né, e de recursos para gravar a voz, e nesse quarto ele era interrogado todo dia tinha uma rotina de interrogatório, que era ali de 6, 7 horas por dia, e tinha afazeres que ele tinha que cumprir, né? Por exemplo, ele não podia falar a menos que ele pedisse permissão. Então tudo que ele quisesse verbalizar, que ele quisesse falar, mesmo que fosse assim, permissão para ir no banheiro, né? Ele tinha que primeiro levantar a mão. Os guardas davam permissão para que ele falasse, aí ele tinha que pedir para ir no banheiro e a permissão teria que ser concedida, né? Caso contrário, né, as coisas iam ficar cada vez piores para ele. Então ele conta disso, ele conta que ele viveu numa cela super pequena e ele, por ser considerado uma ameaça ao governo, ele era considerado quase que um preso especial. Então essa cela super pequena era ele e 2 soldados. Esses 2 soldados ficavam com ele o tempo todo, 12 horas por dia, e depois tinha o revezamento de outro turno, vinham mais 2. E tinha rotinas do tipo assim, andar na cela. Era uma cela de 20 metros quadrados. Então andar dentro da cela das 9 às 11 da manhã. Então ele andava na cela, alguns passos para frente, alguns passos para trás, e na medida que ele andava, os soldados tinham que andar do lado dele, né? Então ando daqui até a parede, volto, os soldados fazem a mesma coisa. Então ele também traz essa reflexão do quanto que o sistema é um sistema louco, porque os soldados, na verdade, estavam presos como ele, né? Os soldados estavam fazendo parte dessa prisão também. E aí ele acaba conhecendo um pouco os soldados não podiam falar, mas durante a noite, quando ele estava dormindo, eles acabavam cochichando e, eventualmente, eles acabaram estabelecendo um tipo de contato com o Ai Weiwei, com um preso. E aí ele começa a entender um pouco a vida desses meninos que são colocados como soldados, que vieram do interior da China, de regiões extremamente pobres, e que ganhavam um salário médio de $50 por mês, que dá mais ou menos aí R$300 por mês. E que tinham que servir esse sistema, né? Ainda serve esse sistema. Então, depois ele conta um pouco também da trajetória do filho dele, porque ele acaba tendo também um filho, e aí é muito interessante o quanto que o livro vira uma biografia do papel, né, dele, do pai dele, e agora passando para o filho também. E o quanto que o filho é uma criança, né, para entender que ele tinha sido preso e tudo mais. Enfim, muito difícil essa questão de ter que explicar isso para o seu filho, né? Você ser preso, por que você está preso? Por uma ditadura. E o quanto que também esses interrogatórios, os investigadores tentavam encontrar algum motivo pelo qual ele poderia ser acusado. Então, que fosse
evasão fiscal, que fosse pornografia, que fosse bigamia, qualquer coisa que fosse considerado crime na China para que ele fosse acusado. Mas no fundo, o grande crime que ele cometeu foi ser alguém contrário a uma ditadura, né? Um sistema muito cruel que existe hoje lá ainda na China. E eu terminei de ler esse livro ontem e para mim eu acho que acabou sendo uma coincidência, né? Até triste, mas diante do que está acontecendo hoje em dia na Ucrânia. Mas também me traz essa reflexão do quanto a gente precisa também olhar e valorizar a democracia, valorizar a liberdade de expressão, valorizar as coisas que para nós a gente já encara como automático, mas são muito importantes. Muitas pessoas lutaram e morreram no passado para que a gente tenha o direito de ter uma opinião, para que a gente tenha o direito de se colocar. E eu sei, o Brasil está cheio de problemas, a gente reclama muito do Brasil, da sociedade brasileira e da política e tudo mais, mas quando a gente olha para o Brasil versus o que se passa ainda hoje nesses países que são ditaduras, a gente vê o quanto que a gente ainda tem uma liberdade de se posicionar, de se colocar, de fazer um protesto, de ir protestar nas ruas sem o medo de ser preso e de poder postar alguma coisa nas redes sociais sem o medo de ser investigado, sem o medo de ter o seu post retirado. Ele conta tanto dessas histórias que o blog dele, um belo dia, um blog que tinha mais de 3 mil posts foi tirado do ar e sumiu, desapareceu. Pessoas que curtiam um tweet dele, bastava ele fazer um tweet e ter uma curtida, as pessoas que curtiam o tweet dele eram processadas, eram investigadas e muitas vezes presas. Então, quando a gente compara a realidade que a gente tem hoje no Brasil e que a gente tem aqui também nos Estados Unidos de democracia, a gente vê o quanto a democracia é algo importante e que a gente tem que defender, a gente tem que educar os nossos filhos, a gente tem que educar as gerações futuras para protegerem a democracia e para fazer com que a democracia continue a evoluir, continue a ser um sistema melhor, que traga cada vez mais igualdade entre as pessoas, igualdade social e igualdade de direitos, né? Então esse é o caminho da democracia. Não é uma questão de a gente falar, a democracia tem tantos erros e tantas falhas, então quer saber de uma coisa? É melhor a gente destruir esse sistema. Não, a democracia é um sistema que, como diria o Churchill, né, o Winston Churchill falava isso, é o melhor dos piores, é o melhor dos piores sistemas que tem aí, mas ela pode evoluir, ela pode ser melhor. Né? O fato de a gente poder ter eleições, o fato de a gente poder votar, o fato de a gente poder manifestar a nossa opinião. E que a gente possa então pensar nisso e recomendo para vocês um livro, uma biografia, que acaba sendo a biografia do Ai Weiwei, mas também do pai dele e da própria China, da própria história da China. Então tá aqui a minha recomendação de leitura. Um grande abraço, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like aí no vídeo. Um abraço.